Existem músicas que mexem com a gente. Elas podem nos colocar para cima, elas podem nos deixar tristes, elas podem nos lembrar de alguma coisa que já aconteceu na nossa vida. Será que a música mexe mesmo tanto assim com a nossa emoção? E como é que isso acontece? Mas antes de continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio. E aí, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu puxei a brasa para minha sardinha aqui, né? Vamos falar de música. É, Sim. Esse tema é um tema bem interessante, Fran. Eu abordei esse assunto num simpósio recente que eu tive e eu vou te falar que eu resisti um bocado até trazer a música para a clínica, mesmo eu sendo músico, né? Mesmo assim, eu demorei muito até trazer a música para a clínica, mas eu resolvi trazer finalmente e eu acho que está sendo muito legal isso. Acho que está dando um bom resultado, né? Só que eu queria deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo musicoterapia. Eu estou usando a música na clínica como uma ferramenta, vamos dizer assim, né? E como é que será que a música funciona para as nossas emoções, né? Eu estava pesquisando um pouco sobre isso antes da gente fazer essa gravação e eu me lembrei de um filme que se chama Mahler no Divã. Esse filme é muito interessante. Ele é um filme, se eu não me engano, de 2010. E nesse filme, o Mahler, que é músico, né, ele começa a ter uma situação de traição no casamento dele. A mulher dele trai o Mahler, né? E aí ele vai parar no divã do Freud. E nesse movimento, o que, que acontece? O Freud aparece nesse filme como alguém que não gostava de música. Ele aparece dizendo que a música, na verdade, causava síncopes para ele, né? E o que é síncope? A síncope é a perda súbita de consciência, de curta duração, mas olha só, o Freud diz que a música causava síncopes para ele. E o que é a síncope na música, né? A síncope na música é justamente a acentuação de tempos em partes fracas do compasso para que seja alterado o padrão rítmico normal. Então, observa, começa aqui uma correlação entre as duas coisas, né? A síncope no nosso corpo, ela é uma perda súbita de consciência, e a síncope na música é uma acentuação em algum ponto que estava despercebido na música. Isso daí é um negócio que chamou muito a minha atenção. Talvez a saída do padrão rítmico normal que a gente tem pode ser sair da mesmice, né? Vamos dizer assim, sair de um momento que se repete, criar alguma coisa diferente, chamar atenção, né? Observa só. E aí eu fiquei com uma pergunta depois desse filme. É, Se o Freud se mostra no filme indiferente à musicalidade, será que não é porque ele não estava conseguindo explicar aquilo que acontecia naquele momento através da música? Isso pode ser uma possibilidade. Porque, veja só, na interpretação de sonhos, ele traz a música com a função de ativador de lembranças. Então já começa a ser uma coisa diferente do que se coloca inicialmente para o Freud. E veja bem, essa ativação de lembranças, ela traz coisas que estão guardadas no nosso inconsciente. Então, eu acho que a música aqui ela pode ser vista como um instrumento de fato para a clínica psicanalítica. O que você acha disso, Fran? Então, eu acho até interessante, né? Você falando assim, eu fiquei pensando, gente, como que o Freud, ele fugia realmente de coisas que ele não Exato. conseguia compreender, né? A gente Exato. tem outros exemplos que não é somente na parte da música, mas quando a gente olha assim, a gente pensa em Freud, às vezes a gente fala, nossa, uau, Freud e tal. Mas o cara fugia, velho. Então, assim,
Se ele fugir, eu acho que de vez em quando a gente também pode se permitir fugir de determinadas coisas sem sentir tanto esse sentimento de culpa, né? Aham. Mas, enfim, não tem a ver com o episódio de hoje, eu não vou entrar nisso, eu só achei um fato Mas é verdade, é verdade. interessante. Enfim, voltando para a questão da música, né? A música, ela traz pra gente diversos sentimentos, que podem ser sentimentos, né? Colocando com aspas, igual a gente sempre fala, bons, e sentimentos também ruins. Inclusive, a gente tem um episódio a respeito de emoções negativas, vou deixar aqui no card. Mas assim, por exemplo, às vezes a gente escuta uma música e a gente fala, nossa, não sei porquê, eu sinto uma coisa boa quando eu escuto essa música. Ou às vezes a gente também sabe o porquê, né? Sabe o que aconteceu, remete a uma história do passado. Outras vezes, pelo contrário, a gente escuta uma música e a gente pensa, nossa, eu sinto uma angústia, alguma coisa, né, que me permeia quando eu escuto essa música. Tem uma música que eu não gosto de escutar e que eu sei que algumas pessoas acham muito bonitas, que é aquela. Eu não vou saber exatamente o nome, mas é aquela que sempre toca em filme quando policiais eles morrem, algo do tipo que é aquela da Gaita de Fole. Eu não gosto de ouvir essa música, apesar de achar a música bonita. A questão não é de eu não achá-la bonita, mas é porque me remete a uma coisa que eu tenho um pouco de medo, sabe? Então, quando eu escuto ela, é como se tivesse ali pairando sobre mim algo que não é tão bacana. Então, é interessante como que a música também ela vai funcionar de uma forma diferente para cada um. O meu marido, por exemplo, adora essa música e ele não enxerga como eu enxergo dentro desse contexto, né? Então, assim, a música, de forma geral, ela tem 1000 interpretações e é um modo da gente se expressar através de metáforas, enfim, né? Se no caso, vamos supor, o compositor ele se expressa ali através, ele pode pôr para fora aquilo que ele está sentindo e a gente pode ouvir também e também colocar para fora o que a gente está sentindo. Só que muitas vezes o que o autor da música queria passar com a música, às vezes nem sempre é o que a gente sente. Um exemplo que eu vejo, assim, que eu acho muito engraçado, é música que o pessoal coloca para casamento, por exemplo. Algumas músicas, assim, que... Como que eu posso dizer? Que não são nada românticas, às vezes, até muito pelo contrário. E a pessoa coloca ali pro casamento porque ela tem uma interpretação daquela música totalmente diferente, ou até mesmo quando é uma música internacional, às vezes a pessoa não procura saber a letra da música, só que a melodia parece uma coisa romântica, quando você vai ver a letra é de um stalker, é de um perseguidor, ou de um relacionamento que não é romântico, ou de um fim de um relacionamento, né? Então, assim, eu acho interessante como a música, ela traz sentimentos diferentes, interpretações diferentes, né? E vindo para esse lado da clínica, no qual você disse, eu também não trabalho com musicoterapia, mas eu acho tão interessante quando a pessoa gosta muito de música, você entender um pouco o modo dela, até mesmo de pensar a partir daquela música. Eu tenho um paciente que ele é de outra cultura, né? Porque ele é de outro país, é uma cultura diferente. E eu pedi para que ele me trouxesse músicas assim, que ele olhava e se identificava como a pessoa originária daquele país, né? Então, assim, eu achei tão interessante porque ele falou que trouxe a nostalgia para ele da época que ele não vive mais lá, né? Da época que ele vivia nesse país. Então, olha o que a música ela consegue trazer para a gente e como ela pode ser uma ferramenta para nós entendermos até mesmo a cultura de um paciente, né, Elvin? É exatamente isso. Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência na clínica com a música, ainda pequena, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Mas antes disso, eu queria pegar um gancho que você deixou aí.
De fato, eu acho que assim, o indivíduo, a partir do desejo dele e a partir das punções do inconsciente dele, ele é capaz de se identificar nas letras, na linha melódica da música, exatamente do jeito que você falou do seu paciente, né? E você falou da composição. Isso é muito interessante, porque veja só, o compositor ele pode transmitir de fato aquilo que ele está sentindo através da música. E quando eu falo música aqui, eu separo letra e linha melódica, porque na verdade letra e linha melódica são duas coisas que se compõem, mas que podem ser identificadas de forma diferente por quem está ouvindo. Você falou aí, bem, uma coisa que pode acontecer. A pessoa coloca uma música porque aquela linha melódica traz algum tipo de emoção para ela numa determinada direção. E quando você vai ver a letra está completamente fora daquilo que ele está imaginando, né, para aquela linha melódica que ele está ouvindo. Então, eu acho que o compositor ele pode transmitir o que ele sente naquele momento para quem está ouvindo, mas quem ouve vai ouvir completamente diferente, como você falou, né? Quem ouve vai pegar aquilo que está ouvindo, vai buscar lá nas suas manifestações inconscientes e vai trazer aquelas memórias que podem estar conectadas com aquilo que ela está ouvindo. E observe, não necessariamente a música faz parte daquela memória, mas a música pode despertar aquela memória de uma forma completamente diferente. Então, veja, essa conexão, essa ponte que pode ser estabelecida com a música entre o compositor e o ouvinte, né, vamos dizer assim, é extremamente interessante, né? É, porque é no inconsciente que as nossas emoções estão e a música vai lá buscar, né? A música vai pegar e vai trazer isso para a gente. Observa só, o inconsciente ele se beneficia da existência da música em todas as suas nuances. Veja só, a música ela tem acordes, por exemplo. Esses acordes eles dão o tom da música. E esses acordes podem ser acordes maiores ou acordes menores, para quem sabe um pouco mais de música. O acorde maior e o acorde menor, eles têm uma representação emocional dentro da música completamente diferente. Uma coisa que eu, vamos dizer assim, é quase que um consenso, né, para quem gosta de música, é que os acordes maiores, eles normalmente colocam a música para o lado positivo, para o lado mais alegre. E os acordes menores colocam a música para um tom mais melancólico, um pouco mais triste. Então, quando você vê o tom da música, por exemplo, essa música está sendo tocada em dó maior. É possível, é bem possível que essa música seja uma música mais alegre. Quando você fala, não, essa música está em ré menor, é bem possível que essa música seja um pouco mais triste. Então, o tom dá literalmente o tom da música aqui, né? É, a harmonia ela é composta de acordes também, né? Que podem ser acordes perfeitos e o que a gente chama de acordes dissonantes. O que é isso? A harmonia, quando ela tem acordes perfeitos, ela é uma música que anda um pouco mais numa linha esperada, vamos dizer assim. E quando você entra com os acordes dissonantes, você tira essa linha de equilíbrio que você vê na música. Então, com a harmonia, através de como você elabora os acordes dessa música, você pode também ir lá nas nossas memórias, lá nas nossas experiências de vida e trazer para a gente uma manifestação se a gente está num ponto de equilíbrio ou se a gente está num ponto de mais atenção, vamos dizer assim. Eu não chamaria de desequilíbrio, mas assim, eu começo a pensar um pouco mais, a prestar um pouco mais de atenção naquela música porque alguma coisa me chamou a atenção. O ritmo, né? O ritmo da música pode ser um ritmo lento ou um ritmo um pouco mais acelerado. E esse ritmo lento ou acelerado também vai o tom do que a música vai provocar na nossa emoção. E finalmente tem uma coisa que é muito interessante. Isso aqui eu guardei para o final porque eu realmente acho que isso é alguma coisa muito interessante. A música, a teoria musical,
ela tem algumas coisas que a gente chama de acidentes. O que são os acidentes? São símbolos que a gente coloca lá na partitura musical e que eles indicam uma determinada um determinado comportamento que o músico que está executando aquela música deve seguir. E nesses acidentes tem uma coisa que se chama pausa, e uma pausa prolongada se chama fermata, né? O que é a fermata? A fermata é o silêncio. A fermata, ela tem uma duração que vai ficar a cargo de quem está interpretando. Então, veja bem, até nessa ponte que a música faz com a gente, também existe o silêncio, também existe a nossa percepção de quanto a gente vai manter esse silêncio e como é que a gente continua a partir daí. Então, é muito próximo que a gente tenha a expressão musical como uma expressão de linguagem, né? Da forma que Lacan já trouxe para a gente aqui, existe essa linguagem musical que pode ser, de fato, a ponte com as nossas emoções em todos esses aspectos que eu falei aqui até agora. Uhum. Além da música ser um modo, né, da gente conseguir desabafar de uma forma, talvez, a gente conseguir dar nome àquilo que talvez seja nomeável fora da música, né? E de falar através de metáforas, de não ser tão direto assim, é uma forma catártica da gente falar para o mundo que a gente está sentindo ao mesmo tempo que a gente não está falando realmente, né? Que a gente está sendo um pouco enigmático, vamos dizer assim. E eu acho que a música, ela traz isso. Uma questão de eu estou sendo ouvido. Eu sinto, né, que eu estou sendo ouvido pelo outro, mesmo que talvez esse outro não esteja, de fato, ouvindo o que eu quero dizer. Exato. Mas eu tenho essa impressão de que essa pessoa está me ouvindo e eu acho que isso é muito saudável, né, para a nossa estrutura psíquica. E isso entra dentro do que você falou de Lacan, das faltas, incompletudes, que são coisas que a gente vem falando aí em todos os nossos episódios, né? Então, assim, eu queria até que você fizesse uma analogia, que eu acho que você vai saber explicar melhor pra gente, por você ser músico, né? Dessa questão, assim, é como se o psicanalista fosse o arranjador e o Exato. analisando fosse o músico, né? O cantor. Como que você explica essa analogia musical aqui dentro da psicanálise? Mas é exatamente isso que você falou, né? Quando a gente está na clínica, a gente pode se sentir dentro de um estúdio, né? A gente pode se sentir dentro de um estúdio. E aí é exatamente isso. O psicanalista é um arranjador, por quê? Porque você vai ter aquela linguagem. Olha só que coisa interessante. O psicanalista não é o compositor. O psicanalista é o arranjador. O que é o arranjador? O arranjador é um facilitador entre a partitura e os músicos, aquilo que foi criado pelo compositor e que os músicos estão executando. E é exatamente isso que você falou que o psicanalista faz. Ele é realmente um arranjador. Ele é um facilitador para que as emoções, através da música, possam ser percebidas e que o analisando possa buscar nas suas memórias, no seu inconsciente, na sua experiência de vida, possa buscar essa correlação para trazer isso de uma forma mais interessante para ele na clínica. E além disso, Elvio, aí a gente treina. Voltando. E além disso, Elvio, a gente tem também uma questão que, dentro da psicanálise, a gente trabalha muito com associação livre, né? Que o paciente, analisando, ele vem realmente trazendo tudo aquilo que lhe vem à cabeça naquele momento e a gente realmente só vai ali conduzindo, às vezes, né, dando aquelas falas cirúrgicas ali, aquele toque no sentido daquela pergunta provocadora, né? Mas a gente também pode colocar, né, dentro de um paralelo, a música como uma associação estimulada, na qual a gente está trazendo ali um contexto, toda uma melodia, uma letra, uma forma interpretativa, para que o paciente traga mais elementos. É como se fosse uma ferramenta a mais para que o paciente trouxesse mais elementos, até mesmo quando a gente percebe que o paciente
ter uma dificuldade, igual eu falei, de nomear determinada coisa, de entender determinado sentimento. Então eu acho que esse estímulo, apesar de estar junto com a associação livre, obviamente, né, que a gente nunca deixa de lado, esse estímulo ele também é importante, né, Elvio? Você pegou, você me deu o gancho agora, né? Porque é exatamente isso que eu estou fazendo, né? É, eu acho que a música funciona como um estímulo, né? Eu acho que a música, na hora que a pessoa escuta, o que que deixa eu trazer aqui como é que eu tenho colocado a música de uma forma ainda é, limitada, vamos dizer assim, na clínica. É, eu acho que tudo começa pela composição, né? A gente já falou isso, mas eu vou trazer mais uma vez. Sempre me bateu um pouco estranho, né? Eu tenho músicas compostas por mim, coisa e tal, mas sempre me bateu um jeito muito estranho, uma coisa que as pessoas falam, diz assim, ó, essa música chegou pronta para mim. O que que é chegar pronta? Vem do, sei lá, do cosmos, do universo e a música cai na cabeça da gente, na mão da gente de alguma forma, né? E então assim, isso nunca me bateu muito redondo, né, no entendimento. E uma outra coisa que eu também escuto na parte das composições é eu não sei como é que eu não sei como é que essa música saiu assim, né? Eu estava aqui, aí peguei um papel, comecei a escrever uma letra, sentei no piano, peguei o violão e fui fazendo, e eu não sei como é que isso aqui saiu. Na verdade, olha só, eu acho que é, a gente sabe, né? A gente sabe de onde saiu. As composições, elas são relacionadas ao momento que a gente está vivendo. E esse momento, ele traz uma experiência de vida, ele traz uma emoção, ele traz alguma coisa que está acontecendo com a gente ali. Então, veja só, a música não vem pronta, ela vem através de uma emoção, ela vem através de uma experiência que a gente está tendo. Aquilo tem um significado, vamos dizer assim. E a gente já ouviu falar isso aí eu concordo, né? Tem uma relação que a gente está dizendo. A música é sempre só uma tradução do que se passa na nossa alma. Entenda-se a alma do jeito que se quiser entender. Mas ela traz alguma coisa que não é palpável, ela traz alguma coisa que não é visível. E justamente por isso é que eu resisti tanto até trazer a música para a clínica, apesar dela fazer parte da minha vida. Porque eu precisava entender um pouco melhor como é que isso daí ia acontecer. E eu percebi que, ao trazer a música para a clínica, como esse negócio era interessante da gente usar, como de fato isso trazia uma relevância na evolução daquele trabalho, daquele processo psicanalítico que a gente está desenvolvendo com os nossos pacientes, né? Porque, veja só, a letra é muito fácil da gente perceber essa correlação, porque a letra ela está verbalizando uma emoção, ela está verbalizando um sentimento. Mas não é só a letra, porque na hora que o que você falou em relação à música lá dos escoceses, né, com a gaita de fole, Uhum. eu tenho a mesma sensação do seu marido, né? Eu quando escuto as gaitas de fole do exército escocês tocando, isso para mim é uma coisa que pô, me põe para cima, independente de ter letra ou não ter letra. Essa melodia, aqueles instrumentos, né? Isso é uma coisa interessante também, hein? Todos os instrumentos têm a sua função dentro da música. Existem os instrumentos que puxam a nossa emoção para um determinado lado, existem instrumentos que puxam para outro lado. Então, no exército escocês, a gaita de fole, ela tinha a função de quê? De colocar o exército para frente, mostrar que ele era forte e que ele tinha essa capacidade de levar essa força para o campo de batalha e combater, né? Então aquilo me dá essa sensação, né? Me dá a sensação de que a gente está sendo empoderado com aquela música, alguma coisa assim. E bom, deixa eu voltar aqui para a clínica, né? Voltando para a clínica, eu trazendo a música, eu resolvi fazer um mutirão. Eu resolvi fazer um mutirão. Eu peguei praticamente todas as pessoas que eu estou atendendo hoje e eu pedi para que elas trouxessem uma música que ou fosse uma música significativa na vida delas,
ou por alguma razão que a gente ia discutir durante a sessão, ou que elas trouxessem alguma música que seria representativa para o momento que elas estivessem vivendo. E aconteceu uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas trouxe duas músicas. Uma música significativa e uma música que traduzia o momento que elas estavam vivendo. E olha só que coisa interessante. Elas estabeleceram uma correlação entre as músicas. A maioria das pessoas fez exatamente isso. Por que é que aquela música que era tão significativa tinha algum tipo de correlação com a música do momento que elas estavam vivendo? E olha só que coisa interessante. Elas começaram a fazer justamente essa ponte. Elas começaram a trazer momentos vividos, momentos que estavam, de certa forma, guardados lá no inconsciente delas, elas passaram a trazer isso daí para o momento atual e fazer essa correlação entre as duas músicas que elas estavam apresentando ali naquele momento. E elas começaram a perceber que elas podem fazer isso sem a nossa presença, né? Sem a gente estar ali. Como é que a música pode ser um instrumento de avaliação, de reconhecimento e até de cura, se a gente pensar aqui na psicanálise, né? Cura no sentido de trazer realmente aquele fato, aquele trauma, aquilo que estava provocando alguma emoção que a gente não conseguia entender até aquele momento por quê, e a partir daí sim entender de fato por que a emoção estava presente naquele momento. E só para terminar aqui, uma coisa que eu também tenho colocado, música para meditação, né? E quando eu chamo aqui meditação, não estou falando necessariamente das meditações tradicionais, mas qualquer coisa que possa nos fazer estabelecer uma conexão com a gente mesmo e que a gente possa, a partir dali, buscar caminhos mais interessantes para a nossa vida. Falei pra caramba, né? Não, mas a sua contribuição foi ótima. Você é músico, psicanalista, então eu acho que nessa parte você tem muito mais propriedade do que eu para falar. Mas assim, eu só queria complementar com uma questão que sai um pouquinho da psicanálise em si, mas que a neurociência também traz questões a respeito da música, né? Então, aumenta a neuroplasticidade, ajuda na nossa parte cognitiva, a gente libera serotonina, dopamina, então, né, a gente se sente mais bem-humorado, com mais foco, com mais atenção. Então, a música, ela é cientificamente comprovado como ela faz bem no nosso dia a dia, como ela faz bem na nossa vida, né? Aproveitando a presença ilustre aqui da Morguinha, eu queria até falar que ela também gosta de música. O cantor preferido dela é o Alceu Valença. Ela gosta de escutar aquela música La Belle de Jour. Eu acho ela super chique, ela gosta de escutar, ela fica super feliz, né? Ela começou até a ronronar, só de eu falar. Você sabe que eu vou trazer mais dois pontos só aqui antes de passar para você encerrar, mas dois pontos interessantes. Primeiro é o seguinte, ainda falando de como a música interfere nas emoções, né? A primeira coisa é que existem vários vídeos que quem quiser pode procurar e entender um pouco melhor sobre isso aí no YouTube. Vários vídeos falando como a música tem melhorado a parte cognitiva das pessoas que têm Alzheimer. Como a música consegue fazer exatamente isso que eu acabei de dizer que eu estou tentando buscar na clínica. Como é que a música vai na experiência de vida de uma determinada pessoa e traz isso mesmo com falhas cognitivas, como o Alzheimer consegue colocar. Tem um vídeo específico que eu vou tentar achar de novo e até coloco disponível aí para quem quiser depois no final do episódio. Tem um vídeo em específico que é uma pessoa que tem um estágio bastante avançado de Alzheimer, que ela canta integralmente a letra de uma música sem errar, né? Então, assim, é um negócio extremamente poderoso, né? E a outra coisa que tem, pode ter um pouco de fantasia nisso também, mas acho que fantasia faz parte da vida da gente, né? Eu já fui em algumas vinícolas
que os vinhos estão sendo envelhecidos em um barril de carvalho, seja lá do que for o barril, mas eles estão sendo envelhecidos ao som de música clássica. E não foi uma vinícola só. Eu tive recentemente numa vinícola no Chile, que é a Montes, que os melhores vinhos da Montes eles são envelhecidos ao som de música clássica. Então, música para todos, né? Sim. Será que dá diferença? Você já provou? O vinho é muito bom. Agora, eu não sei se é por causa da música, mas que o vinho é muito bom, é. Então, assim, antes da gente finalizar o nosso episódio de hoje, né? Só quero te colocar na berlinda, né? Qual que é a música que está te representando hoje em dia? Ou a música que te representou há um tempo atrás, a sua Ah, vida, enfim. eu tenho várias, mas eu tenho uma música que eu brinco dizendo todos nós temos os nossos hinos, né? É claro que eu vou colocar essa porque é uma música popular e todo mundo conhece. É antiga, mas é uma música popular que todo mundo conhece. A música que eu considero meu hino, né, em termos de vida, é Time, do Pink Floyd, disco Dark Side of the Moon, 1973, cara. Você pensou que eu não fosse ter essa resposta na ponta da língua, hein? Eu pensei, você sempre gosta de fugir das perguntas que eu faço. Mas essa para mim é bem forte. Time, 1973, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, cara. Muita gente que está ouvindo a gente aqui conhece. Ouçam porque tanto a letra quanto a música, elas têm muito de perseverança, batalha e descanso quando você atinge o seu sucesso, cara. Uhum. Tem uma pra mim que é bem significativa, que eu, como sempre, né, desde criança, pelo visto, eu gosto de relacionamentos. E eu lembro dela porque eu ficava pensando no menininho que eu gostava na escola. Tipo, eu tava no Fundamental 1, no, sei lá, segunda, terceira série da época, né? Hoje em dia deve ser o quê? Quarto, quinto ano, não sei. Não Terceiro, faço a menor quarto. ideia. Aí, teoricamente, a gente era namorado, né? Eu e esse menino. E eu lembro dessa música que é do Jota Quest, aquela. Quero um amor maior. Aí eu, tipo, ela me remete muito essa questão de sentimento. Só que hoje em dia eu tenho uma crítica a fazer essa música, porque um amor maior que eu interpreto como um amor que transborda, né? Um amor que sai de mim. E eu lembro até que uma pessoa comentou em um dos nossos vídeos, que eu falo muito de falta e tal, que ela falou que ela é uma pessoa inteira e que ela quer outra pessoa para transbordar. Mas é assim, o que na minha concepção, tá? Na minha visão, o que transborda também não é saudável. Então, assim, eu não quero um amor que me complete, ao mesmo tempo eu não quero um amor que me transborda. Eu quero um amor que a gente possa se completar, não se completar, mas se complementar nas nossas incompletudes. Porque se ele me transborda, não tem o que eu adicionar. Se não me falta nada também, o que eu vou colocar ali de interessante, sabe? Então eu acho muito legal o que a Ana Sui fala, né? Que a gente mira no amor e acerta na solidão. Eu acho que é a partir dessa solidão que a gente constitui um amor saudável. Então, por mais que essa música mexa muito comigo e eu fico muito feliz quando eu escuto ela, eu tenho essa crítica desse amor que transborda, enfim. Mas geralmente quando eu escuto mais com o ouvido de criança, sabe, óbvio, não como um ouvido de psicanalista, né? Exatamente o que eu acabei de falar aqui, né? Você pega essa música e vai naquele seu momento de vida, naquela sua experiência vivida para você trazer para o momento atual, né? Exatamente isso. Sim. A música permeia muito, né, Sim. os nossos dias, aquele fim de relacionamento. Tem música que a gente escuta que a gente tá super bem no relacionamento, só que a gente sente a dor de um término, de tanto que ela mexe com a gente. A gente, tipo, é como se a gente quisesse sofrer dentro daquela música, né? Aquela sofrência. Mas, enfim, a música, ela traz muitas questões. E tem uma coisa interessante que eu lembrei aqui agora, é que eu nunca compus música e tal, mas eu tinha vontade. Só que é engraçado.
Você acredita que várias vezes eu compus uma música dormindo? Sonhando, né? Eu sonhava com uma letra de música, melodia, tudo certinho. Só que eu acordo, aí eu lembrava mais ou menos, logo depois eu esqueço. Só que eu tenho essa questão que eu sonho muito. Eu sonho com tudo que você imaginar. Eu sonho... Se eu deitar aqui 5 minutos pra dormir, eu sonho e eu lembro. Então, assim, eu compus várias músicas já. Então, só que eu não consigo lembrar depois pra eu escrever e... Enfim. Mas um dia eu quero conseguir realmente escrever uma música. E quem sabe a gente não... Você não Faz faz a um arranjo aí parceria. pra mim? Mas é isso, Elvio. Eu acho que pro episódio de hoje eu já falei mais ou menos aqui o que eu tinha pra contribuir. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Não, podemos encerrar. Então tá ótimo. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer para quem está assistindo a gente, que vocês compartilhem, que se inscrevam aqui no nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, curte, comenta, né? Qual música aí que permeia a sua vida? Qual música... vai embora agora não. Qual música que você gosta, que você se emociona ao ouvir, né? A gente vai adorar saber. Também dê dicas de músicas aqui pra gente também, né? O Elvio é música, eu também gosto de música. Vamos bater um papo aqui nos comentários que vai ser super bacana. Além disso, eu tenho uma jornada de autodescoberta para quem quiser participar. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Você pode conversar comigo tanto para saber mais sobre a jornada, tanto para saber sobre sessões psicanalíticas, tanto para mim, quanto eu, como psicanalista, quanto o Elvio. Enfim, acho que todos os recados foram dados. Terça-feira que vem a gente está de volta. Beijo e tchau! Tchau, pessoal.